Bom, vamos lá para mais uma aula nossa sobre descomplicando pesquisa em UX. Aqui nessa aula eu queria trazer algumas noções básicas, eu diria até que um beabá, sobre aonde é que a pesquisa em UX, ou seja, a pesquisa em experiência do usuário, ela entra na nossa profissão enquanto designer. Então aqui nessa aula eu vou mostrar um pouco sobre o processo de trabalho de um designer que trabalha com UX. Então, no dia a dia de um trabalho de um designer, onde é que está, né? Onde é que estão as pesquisas? Como é que a gente faz isso? Como é que as empresas elas contratam dentro desse cenário? Então, eu vou falar um pouco sobre onde é que o nosso trabalho ele está hoje quando a gente entra no mercado. Nosso trabalho enquanto designers que trabalham com pesquisa em UX. E também vou falar um pouco sobre alguns métodos e ferramentas muito comuns da gente usar quando a gente fala sobre o X. Lembrando sempre que aqui nessas aulas eu tento trazer um vocabulário mais simples possível, sem muito termo técnico. Então, se você for uma pessoa que gosta de entrar nos pormenores da nomenclatura, dos conceitos, dos termos técnicos, aqui não necessariamente você vai ver isso, mas depois eu posso mostrar outros lugares, outras fontes onde você pode se aprofundar. Mas aqui o objetivo dessas aulas é sempre tentar falar sobre pesquisa em UX da forma mais simples possível para que todo mundo consiga entender. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar aqui era um pouco sobre onde é que o trabalho, onde é que as pesquisas, na verdade, em experiência do usuário, elas estão no mercado. Quando a gente vai trabalhar numa empresa, por exemplo, quando a gente é contratado enquanto designer, onde é que as pesquisas elas estão? As empresas elas já entendem que precisa, já existe um modelo de trabalho onde leva em consideração a pesquisa em UX, ou a gente, enquanto designer, precisa estar levantando essa bandeira, essa necessidade sempre. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer nessa aula de hoje é muito sobre onde é que as pesquisas elas estão no nosso modelo de trabalho no mercado. Então, eu não sei se essa imagem ela é familiar para você que está assistindo, né? Ela é uma imagem talvez muito difundida, que é o triplo diamante. Ou também poderia ser o duplo diamante, que já foi bastante conhecido há um tempo atrás, né? Que isso que é um modelo de trabalho que é muito usado quando se pensa na criação de produtos, principalmente digitais, com foco no usuário. Se você colocar na internet hoje, por exemplo, duplo diamante, você vai ver que existem infinitas imagens que vão definir esse conceito que eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu não vou entrar no conceito do triplo diamante, eu vou usar ele como um mote para falar sobre o nosso trabalho no mercado, né? Mas vocês podem ver aqui, ó, que tem várias imagens bem parecidas com aquelas que falam sobre o duplo diamante, ou seja, divergir, convergir, pesquisar, prototipar. Quando a gente lembra do design thinking, o design thinking é, ele trouxe muito esse conceito, né, dessas grandes fases de explorar, prototipar, investigar. Então, não é à toa que o design thinking ele bebe do duplo diamante. Mas a gente também pode ver o conceito do triplo, se a gente colocar aqui, né? Que é a mesma coisa, só que com mais um diamante, que seria o diamante do desenvolvimento do produto. Enfim, se você tiver essa curiosidade, você entra aí e pesquisa mais. Só que o que eu queria trazer era o triplo diamante, esse modelo de trabalho, como um pano de fundo para falar sobre o nosso modelo de trabalho como designer que trabalha com pesquisa dentro do mercado. Então, quando a gente vai para o mercado, a gente é contratado, e óbvio que aqui eu estou falando em grande parte dos cenários, nunca em todos, algumas empresas elas já trabalham nesse modelo. Que modelo? O modelo do triplo diamante, que é o modelo em que as empresas elas têm um tempo em que elas vão olhar para a pesquisa, elas têm um tempo que elas vão olhar para a parte da prototipação e elas têm um tempo em que elas vão olhar para a parte da entrega. E aí, quando eu falo que elas têm um tempo, elas têm um time dedicado, elas têm um período de tempo específico que elas vão olhar só para o momento da pesquisa. Outro time dedicado, ou esse mesmo time, mas em um outro momento, ele vai olhar só para a parte do protótipo, e depois só para a parte da entrega. Então, o que é cada momento desse, né? Eu vou entrar aqui mais uma vez no conceito do triplo diamante, mas vou falar muito rápido sobre essas grandes fases. O que é que essas grandes fases elas falam? Elas falam que toda vez que a gente vai criar um produto, a gente precisa, primeiro, se envolver no momento de pesquisa, e aí pesquisa é olhar para quem vai usar o produto, olhar para o mercado, para os concorrentes, para os usuários, para os consumidores, entender se aquilo tem aderência, se as pessoas querem usar, se as pessoas
precisam daquilo, como é que o mercado está lidando com aquilo, como é que os concorrentes estão lidando com aquilo. Então, aqui é o grande momento da pesquisa. E uma vez que a gente encontra ali uma oportunidade, uma necessidade, a gente vai pegar aquela oportunidade ou aquela necessidade e a gente vai olhar com um olhar de protótipo, no sentido de, pô, antes de a gente cair para criar esse produto, vamos criar uma ideia aqui, rabiscar, né? Então, aqui entra muitos termos conhecidos como criar um wireframe, criar um protótipo de baixa fidelidade, média fidelidade, alta fidelidade, fazer um mockup, fazer um storyboard. Aqui são termos que se fala muito quando a gente está nessa fase do protótipo. Então, vamos pegar essa ideia que pareceu que tem aderência aqui, né? Que tem que as pessoas querem e que a gente saiu da pesquisa, e vamos criar esse, esse protótipo ali, essa ideia inicial, e vamos colocar no mercado, vamos conversar com alguns usuários para ver se eles gostam, se a gente pode melhorar uma outra parte desse produto, ou se a gente de fato colocar dinheiro, investimento e criar esse produto. Então, se cria se pensa nesse momento do protótipo, e depois, de fato, não, beleza, a gente pensou aqui numa ideia legal, rabiscou no papel, conversou com 2, 3 usuários, eles mostraram que conseguem usar, a gente percebeu que a gente pode mudar uma coisa ou outra, vamos agora criar esse produto. Então, a gente agora vai para a fase da entrega. Então, a gente vai agora desenvolver esse produto de fato, colocar engenheiros, desenvolvedores, QAs, né, que são as pessoas que testam, designers, e vamos criar de fato esse produto. Então, essa esteira daqui, do vamos pesquisar, prototipar e entregar, ela é muito comum hoje nas empresas, especialmente de produtos digitais. Esses momentos já setados que a gente fala, esses momentos já dedicados para isso. Então, quando você for trabalhar numa empresa como designer, você pode se deparar com um cenário como esse. Normalmente a gente diz que eu até coloquei um outro exemplo, né? Que quando a gente está na fase de pesquisar, a gente está tentando olhar o problema, e aqui eu gosto sempre de dizer que nem sempre é um problema, às vezes é uma oportunidade, né? Então, às vezes, a empresa ela quer criar uma coisa que vem de algo que ela percebeu que ela pode fazer. Não precisa, tem uma coisa que está dando errado e eu preciso resolver, né? Às vezes se foca muito sobre partir de um problema para criar uma solução. Às vezes é só uma oportunidade que não é um problema. E aí, então, a gente vai para o protótipo, como a gente viu, no protótipo é o momento de olhar muito a solução. Aqui a gente entende o problema, aqui a gente pensa na solução, e aí na última fase a gente vai de fato para o desenvolvimento. Então, muitas empresas, elas já têm esse modelo de trabalho funcionando. E eu gosto de dizer que assim, porque é um modelo de trabalho meio que institucionalizado, ou seja, a empresa toda já trabalha assim. Então, quando você for contratado, por exemplo, como designer que vai trabalhar com UX, você vai entrar nesse modelo de trabalho. Você vai entrar e você vai atuar na pesquisa, você vai entrar e vai atuar no protótipo, ou você vai entrar e vai atuar na entrega ou nos três. Depois a gente vai ver um pouco sobre onde cada designer atua. Mas você já vai entrar nesse modelo de trabalho. Então, por exemplo, tem empresas que vão trabalhar em ciclos de desenvolvimento, onde elas vão, por exemplo, trabalhar 2 semanas em pesquisa e nessas 2 semanas vão estar envolvidas um designer e um sociólogo e um psicólogo. E depois de 2 semanas, o grupo vai estar envolvido no protótipo. Então, você vai, quando você for trabalhar nessa empresa, entrar nesse fluxo, trabalhar desta forma. Então, toda empresa ela já trabalha assim. Então, por exemplo, eu trabalhei uma vez para uma seguradora de saúde, onde ela tinha uma plataforma online. Né? Então, era lá uma seguradora que faz o plano de saúde, que você compra o seu plano de saúde e usa. E ela tinha vários produtos, que no caso eram vários sites. Então, ela tinha um site para os clientes que eram mais premium, né? Que pagavam um plano de saúde mais caro. Elas tinham também um site lá que era para os clientes que já mais básicos, comuns. Ela tinha um site para os próprios médicos, né? Para as pessoas da parte que prestavam o serviço. E aí, cada plataforma que ela tinha, ela oferecia vários serviços, né? Então, para o cliente premium, quando ele entrava na plataforma, ele podia agendar alguns exames, ele podia fazer coleta de exame, ele podia agendar para falar com um profissional pela telemedicina. Então, ela tinha uma plataforma onde ela oferecia vários serviços. E aí, depois ela tinha outras plataformas que ofereciam serviço para outros perfis de funcionário. Então, ela tinha vários produtos dentro da empresa. Cada produto desse tinha o seu time, ou seja, tinha o seu desenvolvedor, tinha o seu designer, tinha o seu tester, né, que é o QA, enfim, o seu PO, o seu UX designer, cada produto tinha o seu time, e cada time
cuidava daquele produto, no caso, aquele portal, aquele site, dentro desse modelo de trabalho. Dividindo, sei lá, vamos trabalhar em 5 semanas. 2 a gente olha para pesquisa, 2 a gente olha para protótipo, e 1 a gente olha para entrega. Mas esse modelo de trabalho, que eu quero dizer, ele já estava lá, instaurado na empresa, era assim que se trabalha. Mas nem toda empresa, ela vai ter esse modelo de trabalho definido, ou seja, nem sempre você vai ser um designer que trabalha com UX e você vai entrar numa empresa e, opa, já tem esse modelo de trabalho definido. Às vezes, as pessoas trabalham dessa forma, ou seja, que forma? A forma de, opa, vamos pesquisar primeiro, prototipar depois e entregar no final. Muitas vezes elas trabalham desta forma, de forma informal. Ou seja, esse modelo ele não está lá, como por exemplo estava nesse exemplo que eu dei, né, que a empresa trabalhava em squad, né, que é em grupo, tinha lá, trabalhava num ciclo ágil, que era as sprints, era tudo muito regrado. Às vezes você vai trabalhar numa empresa que é uma empresa mais tradicional, mas que alguns times, entre eles ali, acordam de ó, antes a gente começar a criar as coisas, vamos pesquisar um pouco, conversar com os usuários, depois, antes a gente desenvolver um produto, vamos testar aqui a ideia para ver se vai funcionar. Então, às vezes, esse modelo de trabalho do triplo diamante, e aí vamos esquecer do triplo diamante agora, e vamos falar só de esse modelo de trabalho de pesquisar primeiro, prototipar depois, entregar no final, às vezes ele é informal. Então, nem sempre você vai trabalhar numa empresa que ela vai ser assim. Às vezes as pessoas fazem isso porque é um acordo de trabalho de um time, é um acordo de trabalho de um grupo. E às vezes você pode trabalhar num cenário em que não existe esse modelo de trabalho. E aí você pode ser o designer que vai dizer, ó, vamos trabalhar assim. Então, vou dar 3 exemplos, né? Para cada exemplo desse. Então, por exemplo, quando eu trabalhei nessa seguradora de saúde, que era bem grande, bem conhecida no Brasil, já se trabalhava neste formato. Então, eu já entrei entendendo que, opa, aqui a pesquisa as pessoas levam a sério. Já está contemplado no modelo de trabalho. Então, eu passava por tudo isso. Não precisava falar nada, né? Quando eu fui, por exemplo, para esse projeto, para essa seguradora, eu já entrei sabendo que eu ia fazer pesquisa. Eu não precisava convencer ninguém da importância da pesquisa, ela já estava dentro do processo. As pessoas já esperavam, em algum momento do trabalho, receber resultados dessa etapa de pesquisa. Eu também trabalhei em uma outra empresa maior, em que dentro dela, ela tinha um modelo de trabalho dela, que era um modelo de trabalho que eu diria tradicional, né? Um modelo de trabalho com metas anuais, depois semestrais, reuniões em grupo, mas não tinha esse modelo ágil forte definido como tinha nessa seguradora, mas que no meu grupo de trabalho, né, onde eu trabalhava, como eu trabalhava numa unidade de inovação, no meu grupo de trabalho ali, dos profissionais, a gente sempre tentava colocar esse formato de trabalhar. Ó, antes de a gente fazer qualquer coisa, vamos dar uma pesquisada, vamos conversar com os clientes, vamos conversar com o usuário para ver o que ele acha. Antes de a gente criar um produto novo, vamos criar um MVP ali, vamos criar que a gente chama de um POC, né? De um formato ali meio MVP, para ver se tem aderência e entenda, a gente parte e cria o produto. Então, a empresa em si, ela não tinha um modelo ágil, ou seja, ela não tinha isso aqui de forma tradicional, mas ali em grupo todo mundo já sabia a importância e no nosso grupo a gente trabalhava dessa forma. Mas eu já trabalhei em outras empresas com desenvolvimento de produto digital que não trabalhava com isso aqui em nada, não tinha nada, não tinha. Eu trabalhava, eu dizia que literalmente daqui para cá. Então, na época, eu trabalhava com UI, né, fazia interface, hoje minha parte de trabalho é mais pesquisa. Mas na época, para essa empresa, eu trabalhava com a criação de interface, alguma outra ali, coisa de UX, mas assim, muito pouco. Porque isso não era muito institucionalizado lá. Então, lá nessa empresa, eu trabalhava basicamente aqui, do protótipo para entrega. Então, eu já estava criando a própria interface, eu já estava aqui, então eu já estava criando a própria interface e mandando para o desenvolvedor. Uma vez ou outra, eu criava aqui um wireframe só para. Eu gosto de dizer hoje que é só para fazer um migué, né? Para depois entregar para o desenvolvedor e ele criar. Então, nessa empresa, o modelo de trabalhar não levava em consideração pesquisa, em nenhum momento eu fazia pesquisa. Eu olhava o que a galera estava fazendo, os concorrentes, e já fazia a interface e já mandava para o pessoal desenvolver. Então, nessa empresa, depois de um tempo, eu tive que desenvolver, né? Eu tive que catequizar, entre aspas, tive que convencer as pessoas a entrar neste modelo de trabalho. A empresa toda? Obviamente que não. Mas pelo menos o time que trabalhava comigo. Tipo, ó,
antes de a gente fazer essa interface aqui que vocês me pedem para que vocês consigam desenvolver, vamos pensar antes o que é que a galera está passando, né? Vamos olhar os usuários que já usam hoje esse site, que era um site voltado lá para a saúde, né? Era uma empresa de telesaúde que prestava serviço para o governo, para a comunidade local. Então, vamos conversar com esses clientes, que são esses pacientes, vamos ver o que eles estão passando, o que a gente pode melhorar. Então, eu tive que ir lá e tentar colocar a pesquisa, a escuta com o usuário, como parte do modelo de trabalho. Então, o que eu queria que você entendesse aqui, primeiro, nessa primeira parte da nossa aula é: isso é um modelo de trabalho que você pode encontrar no mercado, ou seja, esse modelo que já fala sobre precisamos pensar em pesquisa, depois precisamos ver uma solução de baixo custo para que depois a gente consiga colocar uma grana e tempo e desenvolver. E muitas vezes isso vai ser informal. E aí pode ser um informal lá que você não precisa convencer ninguém, porque a galera já sabe da importância, e um informal onde você vai precisar convencer as pessoas de que pesquisa é importante. Então, isso talvez seja um pouco do cenário que você vai encontrar dentro do mercado. E aqui, quando a gente fala do triplo diamante aqui, né, que aí no caso, vamos pensar que quando eu falo do triplo diamante, estou falando, quando a gente pensa no nosso modelo de trabalho, a gente tem esse modelo de trabalho onde? Como é que a gente começa como designer? Se a gente for pensar que a gente vai entrar no mercado e a gente vai trabalhar numa empresa que já tem pesquisa como um core, né? Já tem pesquisa como uma etapa importante. A gente não precisa convencer ninguém. Fui contratado agora, vou entrar numa esteira de trabalho para criar um produto e eu já sei que a pesquisa ela vai acontecer. E aqui só um parêntese, né? Esse formato de trabalho onde se faz pesquisa primeiro, se pensa numa solução depois e depois se pensa no desenvolvimento, ela pode acontecer tanto para um produto novo, então eu quero criar um produto novo, eu quero criar um serviço novo. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso entrar nesse modelo aqui. Pô, antes de eu criar, eu tive uma ideia. Antes de eu criar, deixa eu fazer pesquisa, deixa eu conversar com o usuário, deixa eu levantar alguns dados de mercado, deixa eu andar ali pelas concorrentes para ver como tá. E aí, depois que eu entender melhor, eu vou pensar numa solução rápida e barata para testar. Depois eu vou desenvolver. Então, eu posso usar esse modelo tanto para um produto que eu quero criar, e aqui esse produto barra serviço, como para algo que já existe. Então, como eu falei no caso da seguradora que eu trabalhava. Eu posso ter uma plataforma, um site que ele já funciona, as pessoas já estão usando, mas eu quero sempre fazer melhorias. Então, eu sempre vou estar trabalhando nesse formato. Então, o meu produto ele já está no mercado. Mas mesmo ele estando no mercado, eu estou sempre o quê? Escutando os meus usuários, escutando os meus clientes, baseado no que eles me falam, eu estou sempre pensando em soluções, testando essas soluções e baseado no resultado disso, eu vou sempre entregar uma melhoria, seja uma funcionalidade nova, uma, uma interface nova, um novo serviço dentro do meu site, no caso aqui de produtos digitais. Então, esse modelo de trabalhar ele pode ser tanto para produtos que já existem, né, e estão trabalhando dentro desse ciclo, como também podem ser para novos produtos, né? Vou criar novos produtos e novos serviços. Então, quando a gente entra nesse modelo de trabalho, então faz conta que você é designer e você foi contratado para trabalhar para uma empresa e você vai entrar nesse modelo onde você vai fazer pesquisa. Normalmente, como é que a gente começa esse modelo de trabalho, né? E aqui já entrando um pouco no conceito do duplo e triplo diamante. A gente vai sempre começar com um desafio ou problema, como eu falo, né? Então vai chegar o que a gente chama de um briefing, uma demanda para você. Ah, a gente está com um problema no site, a gente está com um problema de evasão de cliente, ou a gente tem essa oportunidade de criar um novo produto, de criar um novo serviço. Então vai chegar sempre essa demanda, né? Que pode ser uma demanda vinda de um problema que precisa ser resolvido, ou uma oportunidade para a gente aproveitar, não necessariamente ela veio de algo que está ruim. Então, você vai começar com essa demanda, depois você vai entrar nessa grande etapa aqui para entender o problema, e aí aqui vão entrar o quê? Vários métodos de UX. Então, a gente, quando falar, quando a gente fala de pesquisa de UX, tem vários métodos que a gente pode usar. Entrevista em profundidade, sombra, pesquisa de observação, tudo isso a gente vai usar aqui, na grande maioria das vezes, para entender o problema. Então, uma vez que a gente pegou aquela oportunidade ou aquele problema, a gente vai entrar nessa etapa, usar todos esses métodos, ou alguns deles, de preferência, e depois a gente vai sair dessa grande fase com um foco, que eu gosto de dizer, né? Ou seja, a gente vai entender que dentro
do momento de pesquisa, vocês vão ver, né, mais na frente, quando vocês forem conhecendo mais sobre métodos e testando, vocês vão ver que a gente vai começar por um problema, e quando a gente entra na parte de pesquisa, esse problema, na verdade, eles são vários problemas, existem várias causas desse problema, ou existem vários outros problemas oriundos desse problema, e que então você saiu de um problema que você entrou e encontrou 10, encontrou 20. E aí, no final desse momento aqui, a gente precisa escolher um foco, né? A gente sempre brinca que o problema inicial que a gente entrou, ele nunca é o que a gente vai sair dele. A gente vai sempre encontrar coisas na nossa pesquisa que a gente não esperava e de um problema vira 10. E aí, dentro desse momento de pesquisa, que mais uma vez, o objetivo dessa aula não é falar sobre a pesquisa em si, mas é vocês verem o fluxo todo e onde nosso papel está. Então, dentro dessa pesquisa, a gente vai encontrar vários outros problemas, a gente vai focar em uma coisa só para resolver. Ou então a gente entrou com uma oportunidade e descobriu que, na verdade, essa oportunidade pode ser aproveitada de várias formas, a gente vai escolher uma oportunidade. Então, a gente aqui vai sair com um foco. Pode ser um foco para resolver um único problema, um foco para aproveitar uma única oportunidade, mas aqui é o momento a gente filtrar isso. E aí a gente vai entrar na etapa de solução. Então, como é que a gente cria um produto para resolver este único problema que a gente escolheu ou aproveitar esta única oportunidade? Então, a gente vai entrar aqui na etapa de solução e vai criar e prototipar para este problema, para esta oportunidade. E aí vai pensar em várias formas de resolver isso, mas no final a gente vai escolher uma única forma, um único protótipo para desenvolvimento. A gente aqui vai sair também, mais uma vez, com um único produto. Então, eu tinha um problema, entrei na pesquisa, encontrei várias coisas, mas vou focar em resolver uma única só. Mas como é que eu escolho? Aí a gente vai entrar em técnicas que a gente pode utilizar para fazer priorização. Aqui vamos esquecer essas técnicas, vamos pensar só na lógica do todo. Entrou com um problema ou uma oportunidade, fez a pesquisa, conversou com o usuário, pesquisou no mercado, encontrou vários outros problemas envolvidos, resolveu escolher apenas um para resolver, saiu com foco. Olhar para esse único problema ou essa única oportunidade escolhida, a gente vai pensar em como é que a gente aproveita, quais são as diferentes formas de a gente aproveitar, o que a gente pode criar enquanto produto, funcionalidade, serviço, fluxo. Aí a gente pensa em várias soluções, mas no final aqui a gente vai sair com uma só. Então, qual é a que a gente pode aproveitar para criar um produto? Aí, mais uma vez, vão entrar várias técnicas e ferramentas de priorização para a gente escolher uma única solução. Mas o importante é sair com uma única solução para ser prototipada e aí, depois que sai com essa única solução, a gente vem para a etapa do desenvolvimento. Então, beleza, eu já tenho aqui, então, um protótipo que está resolvendo um problema específico. Então, agora a gente vai desenvolver esse produto, né? Então, a gente vai entrar nesse diamante do desenvolvimento. Então, a gente vai criar um roadmap, né? Um mapa com tudo que precisa ser construído. E dentro desse mapa, a gente vai aqui entregar um produto final. Depois, a gente vai sempre melhorando esse produto e criando esse produto. Então, aqui é um pouco da etapa. E aqui eu talvez tenha falado muito sobre um viés de produto digital, mas mais uma vez, isso pode entrar em qualquer cenário. Isso pode entrar num cenário de serviço, por exemplo, né? Hoje a minha formação é como designer de serviço. Então, eu falei agora num cenário de produto digital, mas isso poderia entrar dentro de um cenário de serviço. Então, eu entrei aqui com um problema num serviço específico. Então, tem um problema onde a gente está tendo a evasão de clientes em determinado momento do meu serviço. Eu venho aqui e vou conversar com os usuários, entender o que é que está acontecendo e vou entender que existem várias coisas que estão fazendo o cliente deixar o serviço, deixar de assinar aquele serviço, deixar de comparecer àquele serviço. Então, eu vou escolher, usando várias técnicas, o problema que eu vou resolver, talvez o problema da jornada do meu usuário, que mais está fazendo ele desistir de se relacionar com aquela empresa. Vou entrar no protótipo, vou tentar entender quais são as soluções dentro daquela jornada que eu posso entregar para não perder os meus clientes. Talvez criar um chatbot para dar vazão aos atendimentos que não estão conseguindo acontecer, ou o contrário, talvez tirar o chatbot e botar mais atendente, porque as pessoas não estão gostando do atendimento automatizado. Eu vou pensar em soluções para resolver o meu problema de serviço, de jornada. E aí eu, beleza, talvez aumentar os meus atendentes pode ser opção. O que que eu vou fazer? Eu vou escolher, por exemplo, na minha fase de protótipo. Vou escolher aqui um tipo de cliente, um perfil de cliente específico, porque eu não vou prototipar com todos os meus clientes. Vou escolher uma etapa da jornada específica e vou testar durante uma semana, colocar 10 atendentes a mais.
para ver se isso vai me gerar resultado antes de eu, de fato, começar a desenvolver isso, ou seja, contratar as pessoas, criar um mapa de serviço e começar a treinar essas pessoas. Antes disso, eu fazer um teste dentro da minha jornada, colocando essas pessoas. Ah, fiz o teste, funcionou. Ah, então vamos agora desenvolver isto, ou seja, vamos agora desenvolver um serviço onde na minha jornada, nessa etapa específica, eu vou ter mais 10 pessoas treinadas para resolver os problemas dos meus clientes. Então, aqui é um cenário igual, usando essas fases, no contexto de serviço. Então, isso aqui, esse modelo de trabalhar, ele entra tanto para produto como para serviço, tanto para criar algo do zero, quanto para é, ir melhorando um produto. Na verdade, o cenário ideal é que isso seja sempre um ciclo. Então, a gente criou algo do zero, pesquisou, validou, criou algo do zero, entregou para o cliente, e a gente vai ficar rodando agora para melhorar. Em vez de eu falar com meus usuários para criar algo do zero, eu vou falar com eles para entender o que é que tá bom, o que é que tá ruim, e aí eu vou tentando melhorar por meio de funcionalidades, novos produtos e novos serviços. E aqui talvez é uma das imagens que eu gosto porque se situa um pouco a gente enquanto designer de beleza. Entendi como é que funciona esse processo do triplo diamante, mas onde é que eu vou trabalhar? Eu vou estar em tudo isso, né? Onde é que o meu papel enquanto designer ele está dentro desse processo todo? Então, isso foi uma das coisas que, quando eu comecei enquanto designer, isso não existia. Eu não tinha muita clareza sobre isso, porque ainda não era algo muito difundido, né? Quando eu me formei e comecei a trabalhar como designer, não existia hoje um mercado tão direcionado para a atuação do designer. Então, hoje a gente tem vagas muito específicas para você vai ser UX, você vai ser UI, você vai ser UX Research, você vai ser designer de serviço, e aí vai fatiando muito ali a atuação do designer. Ah, esse é o designer que vai cuidar só da interface, esse é o designer que vai falar um pouco sobre usabilidade, sobre a interação com o cliente, esse outro aqui ele vai fazer mais pesquisa, esse outro aqui vai olhar o serviço, o fluxo, a jornada. Na minha época não existia muito isso. Então você era formado em design, você era designer, e a depender da empresa que você trabalhava, você podia fazer tudo ou fazer uma parte específica, sem necessariamente você ter um nome. Mas hoje, eu queria trazer aqui exemplos de talvez alguns nomes, óbvio que não estão todos, longe disso, mas só para vocês entenderem que, por exemplo, hoje no mercado, as pessoas elas podem ser contratadas enquanto designer para atuar em diamantes específicos aqui. Então a gente pode ter, por exemplo, nessa etapa de pesquisa, né, que é o nosso principal propósito, o nosso principal aula e tudo que a gente fala nesse canal e nos meus conteúdos é sobre essa etapa de pesquisa, onde eu mais atuo e é onde eu mais falo sobre. Mas aqui a gente pode ter vários profissionais atuando aqui. Então a gente pode ter, quando a gente pensa como eu gosto de falar, na sopa de letrinha do design hoje, né? Hoje, se a gente fosse pensar naquela sopa de letrinha, o UX Research, aqui tá até escrito errado, né? Ele é o que trabalha nessa parte de pesquisa. Existem empresas que chamam de design thinker, e aí talvez seja o design thinker, ele não tá não aqui só, mas talvez ele esteja aqui, nessas duas. Mas para algumas empresas está aqui. Eu já trabalhei numa empresa onde eu era design thinker e eu trabalhava só na pesquisa. Eu já trabalhei na mesma empresa em outros projetos que eu era design thinker e trabalhava até protótipo. Mas já fui UX Research e trabalhei só até aqui. Ou seja, eu só fazia pesquisa e entregava o que encontrava para alguém. Mas na etapa de pesquisa a gente não só tem designer, né? A gente pode ter sociólogo, psicólogo, tem muito psicólogo trabalhando aqui. Então a gente muitas vezes vai ter profissionais específicos só para cá. E aí o que é que eles fazem? Eles vão fazer a pesquisa, e depois a gente vai ver os vários métodos que existem, vão chegar no único diagnóstico aqui, que é esse foco. E aí vai chegar para o profissional que trabalha aqui e vai dizer, ó, é isso aqui que a gente encontrou, agora é com vocês, toma. Então é meio que uma passagem de bastão. Quando eu trabalhei como UX Research em um projeto, eu vinha só até aqui. Então o que é que eu fazia? Eu fazia muita pesquisa, encontrava vários cenários, e depois ia analisando para chegar num foco melhor para aquele produto. Óbvio que aqui eu já envolvi algumas pessoas comigo, mas o meu trabalho era chegar num foco de onde a gente vai atuar. E aí, quando eu chegava nesse foco, aqui tinha uma designer na época que ela trabalhava como UX e UI. Ela fazia literalmente a interface e toda a parte de usabilidade e coisas do gênero. Então, eu trabalhava aqui
Óbvio que dentro desse processo eu envolvia outras pessoas, mas eu era responsável por ele. Depois eu vinha para cá e falava com ela, dizia, ó, é isso aqui que eu encontrei. Aí ela pegava aquilo e transformava numa solução, numa interface, em algo que ela pudesse testar. E aí ela fazia toda essa parte daqui. Depois ela, depois do protótipo validado, entregava para o time de desenvolvimento, que aí envolvia analista de negócio, QA, desenvolvedor, engenheiro, enfim. Mas era meio que uma passagem de bastão. Então cada um tinha ali a sua função. Mas como eu falei, eu já trabalhei em projetos que eu fazia isso aqui, tudo. Eu ia até o protótipo para testar se no final as pessoas usavam, mas eu não chegava de fato a desenvolver. Mas também, como designer de serviço aqui, eu já fiz isso tudo. E era na época que eu trabalhava como gestora de um produto numa empresa. Então, eu era designer que trabalhava na pesquisa, escutava os usuários, entendia o que estava acontecendo. Eu era depois quem fazia o protótipo e botava no mercado para ver se tava, se tinha aderência, se ia rolar aquele produto ou não. E depois eu era quem criava o produto, mas aqui muito na ajuda de especialistas, né? Aqui eu não fazia sozinha. Eu contratava alguns especialistas e eles criavam aquele produto. Mas eu trabalhava ponta a ponta. Então, a depender de como você for contratado, você pode ser um designer que vai trabalhar ponta a ponta, que vai trabalhar só aqui ou que vai trabalhar só aqui, né? Então, aqui tem outros exemplos, né? Aqui, por exemplo, na etapa do protótipo, a gente pode ter, por exemplo, UX designer, UI designer, ou UX e UI designer, que normalmente as pessoas contratam os dois. Aqui a gente vai ter a figura do UX writer ou do service design. Então, aqui a gente pode ter esses profissionais que atuam só aqui, como eu falei, ou eles podem ser esses profissionais que vão atuar em tudo. Então, para cada momento desse, ó, no desenvolvimento, a gente já vê menos designer, menos variação de designer e mais desenvolvedores, analistas, engenheiros e assim vai. Óbvio que aqui eu estou falando num contexto de um produto digital. Então, aqui eu quero que vocês vejam que vocês podem ser contratados, trabalhar enquanto designer que trabalha com UX, para estar nesse processo todo, para estar só no início, falando para pesquisa, ou para estar só no protótipo, ou para estar pesquisa protótipo. Por isso que é importante que vocês entendam o cenário todo, tudo que está envolvido, para quando vocês começarem a trabalhar, entender, opa, aqui eu estou nessa empresa ou nesse projeto olhando só para cá, ou estou olhando para esses dois. Então, é para conseguir se encontrar no todo. E aqui existem os diferentes métodos que a gente pode utilizar dentro desse percurso. Aqui o objetivo é falar sobre as ferramentas de pesquisa, né? Então aqui nosso objetivo, nossa aula, nosso conteúdo, nosso canal é para falar sobre pesquisa em UX. Então basicamente todos os conteúdos que eu faço é para esse primeiro momento de pesquisa. Então você enquanto designer que trabalha com pesquisa com usuário, dentro desse momento, primeiro quais são todas as técnicas que você pode usar? É óbvio, óbvio e óbvio que a pesquisa ela está em todo o caminho, né? Então você vai fazer uma ideação, você vai fazer um protótipo, você vai ter que conversar com o usuário, você vai ter que coletar feedback. Você vai criar um produto, você vai ter que coletar feedback para ver se ele está, como é que ele está sendo aceito, se ele está sendo aceito ou não. Então, de alguma forma, aqui a pesquisa claramente ela está em tudo isso. Só que existe um momento dedicado que é esse só para pesquisa. Então, aqui é só pesquisa que você vai fazer. E aí, quando fala que é só pesquisa, são vários métodos que você vai usar aqui para entender os seus usuários de um produto. Então, existem várias ferramentas que a gente pode usar quando a gente pensa nesse primeiro momento do nosso trabalho para a gente fazer pesquisa. Então, a gente pode fazer entrevista, a gente pode fazer pesquisa de observação, pesquisa de campo, sombra, questionário, teste de usabilidade, levantamento de dados. Tudo isso são formas, ferramentas para a gente fazer pesquisa. Mas aqui nessa aula que eu queria mostrar para vocês era um pouco do aonde está o nosso modelo de trabalho dentro do mercado. E aí eu queria fechar essa aula com dois pontos que eu acho super importante trazer. Que existe dentro, quando a gente fala de pesquisa em UX, uma vaidade que eu chamo, mas pode ser que não seja vaidade, pode ser que seja, enfim, de usar as nomenclaturas certas, tá? É um método, é uma ferramenta, é uma abordagem, é uma metodologia. Esse não é o nome certo é isso, é aquilo. Eu já fui essa pessoa também, porque eu vim do mundo acadêmico, então eu sempre gostava de ir na etimologia da palavra. E isso, para mim hoje, isso é muito pessoal, eu acho uma grande baboseira. Eu acho importante
para os estudiosos saberem. Sim, existem diferenças conceituais e nomenclatura, mas na prática o que a gente precisa é saber o que a gente vai usar e por que a gente vai usar cada coisa dessa. Por isso que, diante de tudo isso, eu gosto muito de trabalhar com descomplicando pesquisa para tirar essas vaidades, esses nomes, esses pormenores. Então, aqui para fechar, o que eu queria que você que trabalha com pesquisa em UX ou está trabalhando ou vai trabalhar, saiba que, independente do nome, se é uma ferramenta, se é um método, se é uma abordagem, se é um blá, 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 o que você precisa saber, quando você trabalha com pesquisa em UX, existe isso aqui, a forma como você vai coletar o dado. Aqui eu não vou chamar, vou até botar aqui para depois a gente ver isso aqui. Esquece o nome, se é ferramenta, se é método, se é não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Existe a forma como você vai coletar o dado. Ou seja, você está fazendo pesquisa. Você vai coletar informação, seja do próprio usuário, seja do mercado, seja do concorrente, seja fazendo uma pesquisa na internet sobre como é que está esse segmento, como é que está esse mercado. Mas você vai coletar informações. Essas coletas de informação, elas podem ser feitas de diferentes formas. Por exemplo, aqui eu coloquei alguns nomes, aqui está misturado inglês, português, mas aqui é mais para tangibilizar. Então, por exemplo, você pode fazer uma desk research, ou seja, uma pesquisa secundária, que nada mais é do que você entrar num site, sair pesquisando sobre aquele produto específico, aquele mercado específico. Eu vou fazer aqui algumas pesquisas em alguns sites do que é que as pessoas estão falando sobre isso. Então, é uma pesquisa que a gente chama de pesquisa de mesa, uma pesquisa secundária, porque você não coleta esse dado direto do usuário, você coleta por meios secundários, como um site, como um report, um relatório, coisas do tipo. Você pode fazer. Como é que você pode coletar dados? Outra forma de coletar dados, através do benchmark. O que é o benchmark? É você olhar, por exemplo, o que a concorrência está fazendo e ver, entender e comparar com o seu produto, o que ele tem, o que ele não tem. Você pode baixar relatórios, você pode fazer uma etnografia, uma netnografia, que é você fazer uma observação em campo, e aqui vão ter vários pormenores, mais uma vez, né, do tecniquez, a diferença de etnografia para observação em campo, não importa, aqui você vai a campo e você vai observar o usuário usando o produto. Aí vão ter características específicas de cada método, mas aqui você vai coletar dados do usuário, fazendo a pesquisa no site, você vai coletar dados do usuário, indo a campo, observando ele usar o produto, você pode coletar dados do usuário fazendo shadowing, que na verdade é uma sombra, devia estar em português aqui, na verdade, que é você ser a sombra do usuário, você seguir o seu usuário por um determinado tempo usando o produto para você ver como é. Você pode usar um grupo focal, então, em vez de fazer entrevista, você vai coletar dados, juntando várias pessoas num grupo e conversando com elas. Mas você pode fazer também por entrevista, então você vai coletar dados entrevistando o próprio usuário. Você pode coletar dados por meio dos analytics, então coletar dados de uso do site, de mapa de navegação, mapa de calor. Então você está coletando esse dado no formato de navegação do site, né, de dados analíticos sobre o site. Então, aqui o que você precisa entender em pesquisa em UX existem diferentes formas aí que as pessoas vão chamar de método, de ferramenta, enfim, mas existem diferentes formas de você coletar dados. Ela pode ser direto com o cliente, ela pode ser como observação, mas o que você precisa saber é que quando a gente fala de pesquisa, a gente fala sobre essas diferentes formas de a gente coletar o dado que a gente quer. E aí pode ser, mais uma vez, um dado do usuário, um dado de mercado, um dado de concorrente e assim vai. A outra coisa que você precisa saber é que existem as formas de dar vazão a esse dado, ou seja, o output, de dar forma a esse dado. Isso é outra coisa importante que você precisa saber para trabalhar com UX. Ou seja, aqui você viu formas de você coletar, captar, pegar esses dados. Vou pegar esses dados conversando com o usuário, vou pegar esses dados observando os usuários. Estou só capturando esses dados. Você achou que eu estou anotando todos eles. Uma vez que eu tenho todos esses dados, eu preciso dar vazão a eles. Ou seja, eu preciso ler todos eles e dizer assim, beleza, a conclusão disso foi essa, essa e essa. Como é que eu apresento essa conclusão? Eu vou o quê? Fazer um relatório? Eu vou escrever num documento, vou mostrar a galera, ó, isso aqui que eu encontrei.
Isso é o output. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer 10 entrevistas, ou seja, na minha forma de coletar dados, vou botar aqui. Na minha etapa de pesquisa, eu usei para coletar dados a entrevista, então eu conversei com os usuários e agora eu vou mostrar para eles, aqui no output, eu vou mostrar para eles o resultado da entrevista. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um relatório, eu escrevo tudo que eu encontrei e entrego às pessoas. É uma forma de dar forma ao que eu encontrei com a entrevista. Mas eu posso também usar um formato visual, ou seja, eu posso entregar por meio de que a gente chama de insight report, ou seja, um relatório de insight. Então, em vez de eu fazer um insight, um relatório com tudo que eu encontrei, do tipo assim, encontrei isso, 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 eu posso mostrar os insights. Tudo que eu encontrei sobre usabilidade foi isso, 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 isso. Outro insight, tudo que eu encontrei sobre que os usuários acharam de ruim no site foi isso, 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 isso. É uma outra forma de eu entregar os dados. E assim, existem infinitas outras. E aqui talvez vai ficar mais claro. Eu posso usar, por exemplo, um mapa de empatia. Vamos colocar aqui. Então, o que é um mapa de empatia? É uma forma quando a gente coloca o que a gente viu do nosso usuário, né? Então, a gente usa esse canvazinho aqui. Vamos ver se aparece aqui, ó. Então, o que é que o usuário pensa, o que é que ele vê, o que é que ele ouve? Isso aqui é uma forma de você dar forma aos dados que você coletou. Ou seja, você poderia ter feito uma entrevista e tudo que você captou da entrevista, ou seja, a sua forma de coletar dados, você vai entregar por meio disso aqui visual. E aí você vai colocar tudo que você coletou, que é o que o usuário vê, que é o que o usuário ouve, que é o que o usuário fala e que é o que o usuário pensa e sente. Então, o mapa de empatia, ele não é a forma que você vai coletar o dado. Que você não tem como coletar o dado por meio do mapa de empatia. Você vai coletar o dado conversando com o usuário ou observando o usuário. Mas o mapa de empatia, ele é a forma como você vai dar, talvez, visualização a esses dados. Então, ó, em vez de mostrar para você um relatório com tudo que eu encontrei, vou mostrar para você esse mapa de empatia. Talvez você consiga absorver melhor as informações que eu quero passar nesse formato. E aí você pode usar, por exemplo, jornada do usuário. Então, aqui, se a gente for colocar aqui na internet, jornada do usuário, vocês vão ver que vão ter, ó, várias coisinhas que é muito comum quando a gente vai entregar a jornada do usuário. Então, os passos, os sentimentos e aqui outras camadas com outras coisas. Isso aqui não é a forma como você coleta o dado. Para você fazer jornada, você conversou com o usuário, entrevistou, ou você observou o usuário. Então, você fez um grupo focal, mas você pegou tudo isso e para dar forma ao que você pegou, você criou uma jornada. Então, aqui vão ter infinitas outras opções, aí daqui não é passar por elas, mas é você entender que quando você trabalha com pesquisa, você vai ter formas de coletar dado, que é como você vai pegar, levantar tudo isso, e você vai ter formas de você dar forma a esse dado. Então, você foi lá, coletou, pelo método que você escolheu, e aí você vai entregar isso no final num formato específico. Pode ser um relatório, pode ser uma persona, pode ser uma jornada, pode ser um mapa de empatia, pode ser um site, um sketch, um protótipo. Eu posso conversar com o usuário, entender o que ele quer e transformar tudo o que ele quer num site. Então, ele pode ter falado sobre a navegação que ele gosta, que ele não gosta, a cor que ele gosta, que ele não gosta. E aí eu peguei tudo isso, em vez de entregar um relatório, eu criei um site que representa o que ele quer. Então, o que você precisa saber quando trabalha com pesquisa em UX é que existem formas de você coletar, e aí seja lá o nome que alguém quiser dar, método, ferramenta, e existe a forma como você vai dar, a forma como você vai dar forma a esses dados. E por fim, existe a abordagem que você vai usar. Ou seja, você pode fazer tudo isso aqui. Você pode coletar o dado, depois dar forma a esse dado por meio do design thinking. Então, vamos ver aqui como é que Design Thinking, ele as fases que o Design Thinking tem. Cada empresa, cada consultoria, cada autor, ele vai dar ele vai dizer o Design Thinking como é para ele, né? Então, Tim Brown falou que o Design Thinking era de tal forma, tinha tantas fases. Outras consultorias falam sobre outras quantidades de fase. Mas vamos pegar esse exemplo daqui. Faz conta que para essa empresa aqui, essa consultoria, ela diz que o processo de Design Thinking dela
É baseado em empatia, definição, ideação, prototipação e teste. Para ela, quando ela aplica o design thinking, ela passa por isso aqui. Então, aqui o que eu quero dizer? Que eu posso trabalhar numa empresa que usa o design thinking, que usa essas fases daqui para coletar dados e dar forma a esse dado. Então, aqui, o que você precisa entender é que a abordagem, a metodologia é a forma como a empresa ela vai trabalhar. Lembra que eu falei, tem empresas que você vai trabalhar que vai trabalhar dessa forma aqui, ó, do triplo diamante. É uma forma de trabalho. Então, ela vai trabalhar por meio desse formato, que tem essas fases, e no meio dessas fases todas que ela trabalhar, você vai o quê? Coletar dados. Então, aqui durante essas fases, você vai ter coleta de dados, entrevista, grupo focal, observação. E durante essas fases, você também vai pegar tudo isso e dar uma forma. Então, a abordagem, a metodologia é um modelo de trabalho. Ah, o modelo de trabalho passo 1, passo 2, passo 3. O modelo do trabalho do design sprint. Então, a metodologia é a forma como você vai trabalhar, os passos, as grandes fases, como a gente viu o triplo diamante. Esse modelo de trabalho, ele sempre vai ter uma forma de coletar dados e uma forma de dar forma a esses dados. Então, isso aqui são informações que é importante que vocês tenham quando for trabalhar com pesquisa em UX. Então, você vai sempre trabalhar dentro de um modelo. Aqui eu trouxe um modelo mais comum do mercado, mas vocês podem encontrar vários modelos como esse. Ah, tem uma empresa que trabalha com design thinking, tem uma empresa que trabalha com design sprint, tem uma empresa que trabalha com service design, tem uma empresa que trabalha com lean startup, tem uma empresa que trabalha com agile, tem uma empresa que trabalha com job to be done. É um modelo de trabalho da empresa. Você vai encontrar vários. E dentro desse modelo de trabalho que você encontrar, você vai sempre estar coletando dados de diferentes formas e sempre dando forma a esses dados. E aí, por fim, né, existe talvez a forma mais simples, né? E se você quiser complexificar, você vai conseguir, é só você entrar na internet que para deixar as coisas mais complexas sempre existe. Mas talvez a forma mais simples de você olhar para essas diferentes formas ou métodos de coletar dados você dividir entre qualitativo e quantitativo. Então, qualitativo ali é o que você pega, que não é, que você não consegue quantificar, não é numeral, não é estatístico. É, isso é o quant, né? O qual já é o que você, já é por meio de observação, já é por meio de comportamentos. Então, você pode separar por isso e você pode separar principalmente entre o que o usuário faz e o que o usuário ele pensa ou ele diz. Ou seja, toda vez que você for coletar, que você for pensar, pô, eu tenho uma demanda, que pode ser um problema ou uma oportunidade, e eu preciso coletar dados do usuário. Qual a melhor forma de eu coletar esse dado? A primeira coisa e talvez a única coisa que você precisa pensar é: a melhor forma de eu coletar é vendo o que ele faz ou falando com ele e vendo o que ele me diz. Você só precisa saber isso. O resto é formas de complexificar a escolha da forma que você vai coletar o dado. Então, eu quero melhorar a experiência do meu usuário no site. Para isso, eu preciso entender como é que os usuários eles estão. O que eles estão achando da experiência com esse site? Como é que eu vou. Qual é a melhor forma de eu conversar com o usuário? Qual é o método que eu uso para falar com o usuário? A única coisa que você precisa pensar é melhor eu conversar com ele para saber o que ele gosta. Ou seja, eu vou lá e ver, eu vou lá e vou ver o que ele me diz. E aí, para fazer isso, por exemplo, eu posso usar uma entrevista. Para fazer isso, eu posso usar um questionário. Para usar isso, eu posso fazer, por exemplo, um grupo focal. Então, existem várias ferramentas que eu posso usar. Mas o que eu preciso saber é, aqui eu vou confiar, eu nem vi que não está aparecendo, né? Aqui eu vou confiar no que o usuário ele me diz. Não vou observar. Ou a melhor forma de eu saber se a experiência dele é boa é vendo o que ele faz. Então, eu não vou confiar no que ele me diz porque eu não sei se o usuário ele vai ser muito fidedigno. Então, eu vou olhar o que ele faz. Ou seja, então, em vez de perguntar, eu vou fazer um teste de usabilidade, eu vou fazer uma pesquisa de observação. Eu vou levantar dados analíticos do produto, que ali o dado está me dizendo se ele acessou tal aba ou tal aba, se ele acessou mais essa seção ou essa outra seção. Não é sobre o que ele me fala, é sobre o que eu estou vendo que ele se comporta, como ele usa o produto.
Então, isso talvez seja a informação mais importante para você saber hoje quando você for trabalhar com pesquisa. Eu tenho várias opções de ferramentas que eu posso escolher. Todas essas daqui são opções de ferramenta, todas elas. Elas só se dividem entre qual e quant, todas são ferramentas. O que vai me dizer qual que eu vou escolher é, eu quero acreditar no que o usuário diz, ou eu quero ver como ele usa, observar ele. Essa talvez seja a melhor forma de você conseguir definir qual é ou quais serão os métodos, as ferramentas, ou seja, a forma que você vai coletar o dado quando você estiver trabalhando com pesquisa, na etapa de pesquisa. Tá bom? Então, esse era um pouco do que eu queria falar na aula de hoje, era muito focado em. Eu não quero entrar no detalhe de nenhuma ferramenta, porque aqui a gente vai ter outras aulas que vão falar sobre cada ferramenta em específico. E isso talvez seja a parte mais fácil. É você, eu quero, sei lá, usar uma matriz CSD. Como é que eu faço? Bota no Google, matriz CSD. Vem aqui no canal, também tem um vídeo sobre matriz CSD. Bota no YouTube e vê outro canal de outra pessoa, matriz CSD. Entender a ferramenta é mais fácil. Você precisa entender, beleza, mas essa ferramenta ela está dentro do meu processo de trabalho, que é aqui, onde eu comecei com uma demanda, um desafio. Preciso, depois que eu usar a matriz SD, sair com um foco específico que alguém vai prototipar e vai entregar. Então, aqui nessa aula, eu queria mostrar um pouco sobre aonde o seu trabalho como designer, seja um designer que vai trabalhar aqui, ó, ponta a ponta, ou seja um designer que está dentro da sopa de letrinha e vai atuar em uma etapa específica, não importa. Mas aqui a ideia era você saber, você enquanto designer, aonde necessariamente você pode atuar, o que você vai encontrar quando você for no mercado, pode ser algo muito formal ali estabelecido, como também pode ser algo muito informal, que às vezes até você vai ter que levantar a bandeira do tipo, a gente precisa fazer pesquisa com o usuário. E entender que existem vários métodos ou ferramentas, mas que a gente pode chamar única e simplesmente de formas de coletar dados, em que você vai levantar informações, dar formas a essas informações, e tudo isso pode ser feito dentro de diferentes modelos de trabalho, tá? Então, esse era um pouco da aula bem ABC, só para situar um pouco você enquanto designer. Não sei se você é iniciante ou se você já é avançado, se você é curioso, mas só para situar você dentro de onde as pesquisas elas estão e onde nosso trabalho enquanto designers que trabalham com pesquisa com usuário, ele está no processo de criação de produto, no processo de melhoria de produto de uma forma geral, tá bom? Então é isso, eu encontro você nos próximos vídeos e nas próximas aulas.